A paz, meus amados irmãos. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é grandioso, é maravilhoso, o nosso Deus é misericordioso. E como eu tinha falado, né, da gente preparando o estudo para a gente estudar sobre o livro do Apocalipse, no primeiro vídeo, né, nós falamos sobre o desejo que eu tenho de estudar com os irmãos, né, as coisas elementares, as coisas mais simples, que a gente possa passar para os irmãos. E nós vamos ver nesse segundo vídeo, vamos falar da revelação de Jesus Cristo. O nosso Deus, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra no profundo do nosso coração. Então, como eu tinha enfatizado no primeiro vídeo, que Deus tem uma bênção especial para aqueles que lê, para aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, né? O final dos tempos, estamos aí vivendo os últimos dias da nossa era. Eu tive que chegar à idade que eu estou agora para ver o que eu estou vendo, né? Nossos pais não viram o que nós estamos vendo nos dias atuais. Coisas estrondosas que, né, por causa do fim, e tudo está nessa profecia. No livro do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, é o livro do Apocalipse. Então, Deus tem uma bênção, né? Bem-aventurado aquele que lê e ouve, e guarda e pratica as coisas que estão escritas neste livro. Porque nós temos que estar pronto para quando o Senhor chegar. Então, nós vamos ficar mais lendo, estudando, obedecendo o que está neste livro. Amém? Então, o capítulo 1, versículo 1, nós vamos falar assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe fez para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Isto é, o livro do Apocalipse, foi transmitido por Deus a Cristo, ao anjo, a João, às igrejas e a nós. Nós agora temos conhecimento das coisas. Nós sabemos o que vai acontecer, os eventos que vai vir depois que a igreja estiver no céu, depois do arrebatamento, né? E aí nós podemos ver que o livro do Apocalipse, ele foi transmitido por Deus a Cristo, né? E daí o anjo, a João e a nós, e as igrejas, né? Então, João foi o autor do livro do Apocalipse. O nome, o que significa favor de Deus ou graça. O local foi lá na ilha de Patmos, quando ele foi exilado, né? João foi deportado e exilado pelo imperador romano Domiciano, no ano 91 depois de Cristo. Do grego, apocalipse, significa em grego apocalipse, desvelar ou descobrir, implica o levantar de uma cortina para que todos possam igualmente ver o que é descoberto. Isto é, desvendar os mistérios, né, deste livro. Então é como se abrisse uma cortina e você possa nós vamos ver tudo o que vai acontecer. Então ninguém vai dizer que não sabia. Ninguém vai ser pego de surpresa, porque o Senhor fez questão de revelar, o livro da revelação, um livro profético, para que nós possamos realmente não ter desculpa, dizer que nunca ouviu falar o que, né? E através desse livro, nós temos uma esperança de nos preparar melhor ainda, porque a gente sabe o que vai acontecer quando a igreja estiver no céu e o que vai acontecer com as pessoas que ficarem aqui na terra, não é isso? Então, aquela cortina se abre e agora nós vamos saber tudo. Glória a Deus por isso. Então, o livro do Apocalipse revela o final da grande história que aconteceu em Gênesis, né? Conta a vitória definitiva de Deus sobre todas as forças do mal.
escrito para animar cristãos em tempo de perseguição, tá vendo? Então, quando nós somos perseguidos, os servos do Senhor. Então, quando isso acontece, nós vamos lembrar do que está escrito no livro do Apocalipse e nós vencemos as lutas, as batalhas do dia a dia. Então, nós temos certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Então, ele foi escrito para isso, para nos fortalecer, porque muitas vezes nós fraquejamos a nossa fé. E o Senhor está nos alertando, exortando a gente, ensinando como que a gente deve buscar Ele, através do livro do Apocalipse. Embora muitas pessoas duvidem, não acreditam, mas nós vivemos pela fé. E quando você tem uma fé viva no Senhor, você confia, você tem esperança, você tem condições de ajudar outras pessoas, porque a sua fé é depositada no Deus vivo. Então, a comissão do apóstolo João para escrever Apocalipse. No capítulo 1, versículo 11, diz assim, Jesus diz, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no capítulo 1, 19 e 20, Jesus falou, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas, depois destas irão acontecer. Isto é, o que vai acontecer quando a igreja estiver no céu. Quer dizer, o que vai acontecer para aqueles que ficarem, não é? Então, são eventos. Então, nós vamos ver o que vai acontecer quando a igreja estiver no céu. Enquanto o povo de Deus, aquele que é fiel, perseverante até o fim, vai estar lá na glória, né? Usufruindo das bênçãos, participando das bodas do Cordeiro, aqui na terra vai estar acontecendo coisas terríveis. Depois nós vamos falar, né? Não podemos falar agora, mas é uma sequência, né? O que vai acontecer quando a igreja estiver no céu e o que vai acontecer aqui na terra. Então, no versículo 20, ele diz assim, primeiro João viu 7 castiçais de ouro, e no meio deles, o Filho do Homem vestido com uma veste branca, comprida, no peito um cinto de ouro, e ele tinha na mão direita 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. São os pastores dessas igrejas. Então Jesus chamou de anjo. Que maravilha, né? O anjo que cuida das ovelhas, que tem amor, tem carinho por elas. Então Jesus chamou de anjo. Então os anjos são os pastores que cuidam das igrejas, dessas igrejas. E os 7 castiçais de ouro que João viu são as 7 igrejas. Castiçais, para quem não sabe, significa o suporte para lâmpadas ou lâmpadas portáteis. Pode ser candelabro, pode ser uma candeia. Então, as mensagens para as igrejas foram dadas logo após a visão de Cristo. Agora nós vamos ver essas mensagens agora. No capítulo 2 e 3 do livro, contém somente as coisas que são, ou seja, as coisas acerca da igreja na terra, até o arrebatamento. Então, ele vai falar, né, revelar aquilo que vai acontecer até o dia que a igreja estiver na terra, né? Aí, contei somente as coisas que são, que é os acontecimentos, ou seja, as coisas acerca da igreja na terra até o seu arrebatamento. Então, no capítulo 2, versículo 1, escreve para o anjo da igreja em Éfeso, a primeira igreja, né, que é Éfeso. Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No versículo 2, versículo 4, ele diz, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar teu castiçal. Os irmãos da igreja de Éfeso estavam frios, estavam apáticos, estavam indiferentes, tinham caído na fé. E Jesus exortou para que eles se lembrassem onde foi que você caiu, onde foi que a igreja, o povo da igreja caiu.
Então ele exortou a igreja para que se arrependesse. Arrependam-se e pratiquem as primeiras obras, né? As primeiras obras para que eles fossem restaurados. O Senhor sempre dá uma segunda chance. Ele estava dando a segunda chance. E Ele dá essa segunda chance para mim, para você, para nós. Sempre a gente tem que se arrepender, porque a qualquer hora Jesus está vindo buscar a sua igreja. Nós temos que estar pronto, não é isso? Então ele não mandou que a igreja fizesse sacrifício, fizesse ofertas, né, grandiosas, ou fizesse qualquer campanha. Ele disse só assim: arrependam-se. Vocês precisam se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Então nós vamos ver que tem. Eu lembro de um pastor que contou uma experiência e ficou marcado na minha vida, que ele disse que um irmão, na hora do culto, um irmão falou para o pastor que ia dar determinada oferta, e uma oferta generosa, né? E aí ele contou para os tesoureiros também, porque todo mundo sabia o valor. E de repente, na hora da oração, colocou no gasofilácio o envelope e todo mundo fechou os olhos para orar. E aí levaram, né? Terminou a oração, levaram o gasofilácio e lá dentro o envelope tinha sumido. E o pastor falou assim, a tesoureira falou que não estava lá, aquele envelope que o irmão tinha colocado. E o pastor disse que que o Espírito Santo ia revelar quem tinha pego aquele envelope. E ele orou, né? Aí na casa dele, ele foi no banheiro de madrugada e no corredor ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele. Quem pegou o envelope foi fulano, e disse o nome, né? Esse jovem era do louvor, ele tocava no louvor da igreja, tocava lá. E o pastor chegou para ele e confrontou, e disse assim, olha, foi você que pegou aquele envelope. Ele negou e disse que se fosse ele, que Deus matasse ele. Falou desse jeito, que não tinha sido ele. Aí ele disse assim, foi você porque o Espírito Santo não mente. E ele disse que o Espírito Santo mentiu. E ele disse assim, o Espírito Santo não mente. E aí ele falou assim, que Deus matasse ele. Mas o pastor confrontou e disse, você vai sair da igreja porque o Espírito Santo não ia falar para mim algo mentindo. E ele saiu da igreja, passou algum tempo. Aí veio um amigo dele que viu ele, que teve contato com ele, muito tempo atrás, depois, né? E aí ele veio e o pastor perguntou, e você viu aquele rapaz, aquele fulano? Ele disse, não, pastor, ele morreu. Ele pegou uma doença e foi definhando e morreu e faleceu. Então, é bom a gente ver que ele caiu, qual foi a queda dele? Foi o roubo e a mentira, né? Então a gente pensa, isso é bobagem, pegar uma coisinha, roubar, mentir. Não. Nós temos. Onde foi que eu caí? Será que foi naquele dia que eu falei mal de alguém? Eu feri alguém com as minhas palavras? Então, se naquele dia eu feri, eu vou àquela pessoa pedir perdão, porque eu quero estar pronta quando o Senhor chamar. Então, Deus está nos dando uma segunda chance. E vamos aproveitar, meus amados, essa segunda chance que Ele está dando. E vamos nos arrepender. Lembra-te onde foi? Peça ao Espírito Santo que Ele lembra. E Ele vai te lembrar daquilo. Ele vai te dar uma segunda chance. Amém? Então, toda a igreja de Éfeso seria destruída se as condições não fossem cumpridas. Então, veio um juízo sobre a igreja. Então, somente ao que vencesse, Deus prometeu o céu. O céu é para aquele que vence, aquele que persevera até o fim. Amém? Então, para a gente continuar, eu queria que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse com seus irmãos da igreja, que você me ajudasse para que se inscrevesse, porque quando eu postar o outro vídeo, você já vai receber. Amém? Então, vamos continuar. No capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha, quando eu li isso aqui, eu fiquei feliz, né? Olha, o que Deus está prometendo pra gente? Só coisa boa. Então, muita gente não sabe porque não leu o livro. Olha o que está escrito aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, quer dizer, aquele que foi perseverante até o fim. Porque nós não podemos dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A gente vai, erra, peca e está salvo. Não. Nós temos que perseverar na fé até o fim. A Bíblia diz
quem perseverar até o fim será salvo, é até o fim da minha vida, até o dia da minha morte. Então, ele disse que ele tem uma bênção, né? A bênção que ele tem para nós é o alimento que a gente vai continuar no céu comendo. É bom comer, né? É bom alimentar. Como é bom. Então, ele disse que vai dar para nós nós vamos comer no céu, no meio da praça, em Apocalipse 22, 2, né? Ele diz que nós vamos, no meio da sua praça, e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês, de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Não haverá doença lá no céu, por isso não haverá cura de doenças, mas saúde e vida eterna. E a vida eterna virão das folhas das árvores. Olha aqui, a gente tem uma planta que eu gosto muito, as folhas da Ora pronobis. E aí colocaram até o nome da planta Rogai por Nós, né? Então, é uma fruta boa, que ela serve para anemia, ela serve para muitas coisas, né? Ela emagrece, ela ajuda. É muita coisa que eu até já esqueci, né? Mas é coisa demais que eu já esqueci. E é uma folha boa, saudável para a gente, né? Para os ossos, para tudo. Imagine no céu. E aqui a gente come essa folha e fica doente, né? A gente continua doente. Continua sentindo alguma coisa, né? Uma dor na coluna, uma dor aqui, reumatismo, artrose, artrite, é o coração que está parando, é tanta coisa, mas lá não vai ter nada disso. É só saúde. Você come aquela folha e você fica saudável e vive 500 anos. No milênio nós vamos viver 500 anos, 1000 anos. Nossa, vai ser maravilhoso. Então, porque nós vamos ser saudáveis, temos uma saúde. Então, está dizendo que esse fruto é de mês em mês. Já imaginou que coisa linda? Aqui dá na época, né? Mas lá não, é de mês em mês você vai pegar aquele fruto e vai comer. Então, além do fruto da árvore da vida, nós vamos também comer o maná. Olha, que coisa boa, gente. Só que fala maná escondido, né? Então, nós vamos saber lá, não precisa saber aqui. Ele falou escondido, quer dizer, alguma coisa, um mistério tem, né? Então, nós vamos comer o maná. Deve ser maravilhoso, deve ser gostoso demais. Não vai precisar pensar, será que tem açúcar? Pode ter açúcar que for, não vai fazer mal. Pode ser maravilhoso. Então, no capítulo 2, 17, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. É verdade, um maná, uma delícia, né? Pelo que eu sei que vai ser bom, vai ser gostoso. Então vale a pena ser fiel até a morte. Vale a pena. Nós vamos receber a coroa da vida. No próprio capítulo fala, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que coisa boa. Nós vamos comer das delícias que o Senhor preparou para nós. Mas só vai comer essa comida, quem for fiel até o fim. Você não pode, você tem que estar vigiando e orando dia e noite, para que você não chegue, ele não chegue e pegue você de surpresa. Você tem que estar orando. A Bíblia diz orar sem cessar, orando dia e noite, acorda orando, vai para o trabalho orando, vem, faz as coisas orando, tá bom? Então o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:8, ele disse assim: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Então, quando ele vier, né, o justo, aquele que vive, aquele que é fiel, né, ele estava falando exatamente isso, não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Então, realmente já existem igrejas que não acreditam no arrebatamento. Tem pastores que vão pregar em determinadas igrejas que eles falam assim: por favor, não falem em arrebatamento, que nós não cremos. Mas nós temos que continuar crendo, porque está escrito. E a Bíblia diz que Jesus usou a palavra quando o diabo veio, né? Ele usou a palavra, está escrito. Então você tem que dizer: está escrito. Então tem pessoas dizendo que as duas testemunhas já estão aqui na terra. Eu comecei a rir, eu falei: meu Deus. As duas testemunhas não podem estar na terra, porque a igreja
ainda não foi arrebatada. As duas testemunhas só vai vir quando a igreja estiver na glória. Então nós temos que ouvir não o que o povo diz, mas o que a palavra de Deus diz. Então o apóstolo Paulo já estava preparado, já estava feliz, já estava dizendo, aqueles que estão, não só ele, que o justo juiz, né, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, o dia da vinda de Jesus, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, eu amo a vinda do Senhor. Eu quero que aconteça. Eu não posso ficar egoísta dizendo, venha hoje, venha hoje. Tem muita gente ainda que não aceitou Jesus, da minha família, de outras famílias. Então, a gente tem que correr, alertar as pessoas, como eu estou fazendo aqui agora, para que elas ouçam a palavra de Deus e se consagre, se santifique, busque o Senhor, enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Corra, faça a sua oração agora, peça ao Senhor, Senhor, mostra onde eu errei, onde eu pequei, porque eu quero me reconciliar contigo. Vá à igreja, busque o Senhor. Então, todos nós, se você ainda não pensa nessa vinda gloriosa, comece a pensar, comece a orar, comece a buscar, porque o Senhor está vindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então Paulo já estava aguardando, mas ele está aguardando lá, que a Bíblia diz que os que estão mortos ressuscitarão primeiro, né? Então, se você tiver já, igual Paulo e eu também, nós vamos ressuscitar primeiro, né? Mas se a gente estiver vivo, quando ele vier, a gente vai depois. Glória a Deus por isso. O importante é que a gente creia na palavra de Deus. Creia que esse livro é verdadeiro, é profético. Então, que Deus venha abençoar você, que você busque essa intimidade com Deus. Não seja religioso. Não vá à igreja só para cumprir um ritual, mas tenha intimidade com Deus. Fale com Ele em oração. Conte seus pecados para Ele. Ele sabe, mas você conta. E pede que Ele tenha misericórdia, porque Ele é misericordioso. Ai dele, ai de nós, se não fosse a misericórdia dele. Por isso, nesta tarde, eu clamo aos céus para que Deus venha abençoar sua família, sua casa, preparando cada um. Senhor, nesta tarde, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está ouvindo essa palavra do livro do Apocalipse. Que elas sejam despertadas, ativa o espírito delas para que elas procurem, ó Deus, se corrigir, como Jesus corrigiu a igreja de Éfeso, e elas também possam pegar essa palavra e se arrepender dos seus maus caminhos, que a tua palavra diz que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se arrepender, o Senhor vem e sara o coração, sara a terra, é o coração das pessoas que estão doentes, estão odiando, estão sendo... não tem procurado se corrigir, mas nesta tarde o Espírito Santo invada cada lar nesta tarde e possa, Senhor, abençoar os teus filhos nessa hora, libertando, curando e sarando. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.